Shalom a todos, Boker Tov. Tarim Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Seção 2, fala crítica construtiva do nosso, parte 3, não, parte 2. Seção 2, fala crítica construtiva, parte 2. Essa segunda parte diz respeito às práticas, né, às aplicações práticas da nossa fala crítica construtiva, do nosso trabalho, do nosso treinamento, de não fazermos Lashon Hará e fazermos Shmirat Lashon, do livro compilado pelo senhor Shimon Filkenman e Yitzhak Berkovitz, do nosso querido rabino Israel Meir Kagan, a Cohen, porque ele era Cohen, o Hafetz Haim, que dedicou a sua vida toda para estudar, para proliferar, para divulgar, para ensinar como é que nós devemos nos comportar com a boca, principalmente com a boca, mas nós sabemos que Lashon Hará vai muito além, porque nós já estamos no dia 74, então já fazem 74 dias de treinamento, fora os 6 vídeos que tem de introdução. Então, o título hoje é Um Negócio Melhor, e nós vamos entender um pouco diferente aqui, uma aplicação prática de alguma coisa que me veio muito a calhar para minha pessoa, particularmente falando. Hoje diz respeito ao dia 14 de Kislev, do primeiro ciclo, e 15 de Sivan, do segundo ciclo. Então, você sabe que se estiver no primeiro ciclo é o dia 14 de Kislev, se estiver no segundo ciclo é 15 de Sivan, mas que não interessa que dia que você começou, o que você vai começar, o que importa, o que interessa é começar. E nunca mais parar esse treinamento árduo, importante, na verdade imprescindível se nós quisermos realmente uma redenção, um tikkun olam. Embora o mundo não precise de conserto e sim nós, o mundo fica desconcertado se nós não nos consertamos. E a língua e o Lashon Hará é o principal aqui. Principal. Vamos beber uma água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihya bevaro. Vamos deixar a garrafinha sempre fechada, né? Vai que entra uma mosca dentro, um mosquito. Porque nós queremos conviver com os animais, mas eles às vezes entram onde eles não são chamados, né? Um negócio melhor. A máxima do dia de hoje é: quando há paz entre as legiões de Deus neste mundo, há paz entre as legiões divinas. Nós já ouvimos falar, às vezes é cabalisticamente, às vezes é filosoficamente, às vezes é simplesmente alguém que gosta muito de falar sobre isso, que o mundo, este mundo físico seria como um espelho e o mundo divino seria como uma forma, né? Onde Deus, através da sua forma, constrói o mundo, constrói o homem a partir do barro e todas essas coisas. Então nós sabemos que as coisas, o que isso quer dizer metaforicamente? Isso quer dizer que as coisas que nós fazemos aqui repercutem no divino, e no divino no mundo, tá? Numa dimensão divina, eu quero dizer, numa outra esfera. E o que acontece lá? Aqui nós somos interconectados. Quando nós falamos isso em macrosenso, né? Em lato senso, macrocosmo, agora ficou engraçado. Nós também temos que lembrar disso para entendermos no microcosmo, no estricto senso, em nós, dentro de nós. Então, quando nós falamos que todas as coisas que nós fazemos com nefesh, por exemplo, na nossa alma, na nossa parte instintiva, nós devemos santificar e elevá-la, porque ela repercute, ela atinge a nossa parte divina. E nós precisamos fazer com que nossa parte divina, né, ela repercuta no físico, que nós tragamos para o nosso mundo físico, para nossas atitudes, um ser mais elevado. Então essa conexão existe. Se há paz aqui embaixo, vamos usar o embaixo e o em cima, a paz em cima também. Então, sem mais delongas, como eu disse, a máxima é: quando há paz entre as legiões de Deus, neste mundo, há paz entre as legiões divinas. Então nós somos responsáveis sim pelo futuro, porque nós somos responsáveis até mesmo com essa paz, com esse shalom universal. O título aqui no Lashon Hará é Um Negócio Melhor, como eu disse, e depois aquele ensinamento filosófico do Hafetz Haim é a paz nos dois mundos. Então vamos começar de uma vez. É permissível informar os vizinhos e amigos
sobre uma loja onde poderão obter produtos de melhor qualidade ou com melhores preços do que na loja onde costumam comprar. É permissível. Vamos indo adiante. Nesse caso, também é necessário que se cumpram certas condições, né? Quando você chega para a pessoa e fala, olha, eu sei que você é acostumado a comprar nesta loja aqui, mas existe uma outra loja, conheço um outro lugar que tem os produtos de melhor qualidade e tal. E então é permissível você fazer isso, né? Mas nós vamos ver agora as condições. A informação tem de ser em primeira mão. Se não pudermos verificar a informação, temos de dizer, eu ouvi dizer, mas não verifiquei. Entende? Por exemplo, você foi lá e comprou naquela loja e percebeu que os produtos são de melhor qualidade do que naquela que o seu amigo é acostumado a comprar, que ele sempre compra esses tipos de produtos. Você viu em primeira mão. Se você não viu, se você não comprou lá, não tem essa informação de primeira mão, você precisa deixar claro, eu ouvi dizer, mas eu não fui lá verificar. Porque nós não estamos aqui para fazer propaganda contra as outras pessoas, as lojas, enfim, não prejudicando. Se a pessoa era um cliente assíduo, sempre comprava naquela loja, se você falar que existe outra que tem produtos melhores e você nem tem certeza disso, isto não é algo assim, é real de primeira mão, você está sim, nós estamos sim prejudicando aquele lojista, aquele comerciante. Então, devemos ter certeza de que a qualidade da outra mercadoria é de fato superior. Marcas famosas nem sempre são melhores. Isso está escrito entre parênteses. Isso é uma verdade. Na maioria das vezes, isso é real, né? As marcas famosas ou um pouco mais caras, né? São melhores na maioria. Mas isso não significa que seja sempre. Às vezes a empresa está começando, né, e ela está investindo muito, mas ela não é famosa ainda, os seus produtos são muito melhores. Então pode acontecer isso. Quando houver, esse é dos fatos, devemos ter certeza de que a qualidade da outra mercadoria é de fato superior. Segundo, quando houver uma diferença significativa de preço, deveremos verificar se o produto menos caro não é inferior ao mais caro em matéria de qualidade. Eu posso falar por mim mesma, como comerciante, que fui durante muitos anos, que algumas estratégias de venda me faziam, na verdade, mal, me deixavam pensativa com relação à clientela, com relação ao consumidor, com relação a nós mesmos, quando vamos comprar. Por exemplo, se eu tinha no meu comércio um produto igual, por exemplo, vou dar um exemplo, uma garrafa d'água, PET, enfim, assim, igualzinha a essa aqui, da marca X. Uma garrafinha PET de água, igualzinha essa aqui, da marca Y. Se a marca Y fosse muito mais cara, mas assim, quantidade, valor realmente muito mais alto do que a primeira garrafinha, o consumidor ficava tendencioso a comprar a mais cara, a maioria, tá? E aquele que comprava a mais barata, ou é porque era muito sovina mesmo, ou era porque ele ficava, assim, tipo assim, tá muito caro esse aí. Mas a maioria, a tendência mesmo era achar que, pelo fato daquela que é a mais barata, a Y, ser muito mais barata, ela deveria ser lixo. Não deveria prestar, deveria ser porcaria. Então eu aprendi com o tempo que dependendo do produto idêntico, você olha o rótulo, você olha tudo, você tem consciência porque você compra das empresas, do fabricante, você conhece o produto, sabe que eles são semelhantes em qualidade e um é muito mais caro do que o outro, você precisa fazer o quê? Porque o consumidor ele se sente ultrajado. Ou aquele lá que chega no baratinho e compra meia dúzia, né? Ou a maioria como esse, que fica pensando, mas tá muito barato, eu vou comprar o caro porque deve ser melhor e tal. Não se presta a ler o rótulo, a entender e tudo, quando são produtos principalmente de consumo, né? Que não é roupa e tal. Então eu aprendi com o tempo que a garrafinha que custa 50
do lado da garrafinha que custa 100, nós precisamos somar o valor das duas e colocar um denominador comum. Ou colocar o mesmo preço, ou aumentar a barata e diminuir a cara. Infelizmente, nós precisamos fazer isso. E aí o consumidor, que também somos nós, como quando somos consumidores, estamos, na verdade, sempre sendo enganados. Sempre, porque você não sabe o que está comprando, além de todos os impostos que tem. Então, essa impressão que o ser humano tem de dizer, olha, vai lá porque lá está muito mais barato. Às vezes quebra uma outra loja por conta disso. Prejudica o outro comerciante. Ou você nem sabe, não sabe da qualidade, não sabe se é real ou se é por conta da marca e tal. Não tendo certeza disso, nós devemos dizer, eu ouvi dizer, mas não verifiquei. Então, devemos verificar se o produto menos caro não é inferior ao mais caro em matéria de qualidade. Eu posso dizer para vocês que na maioria das vezes ele é inferior, mas a maioria das vezes não quer dizer todas as vezes. Por exemplo, quando nós vamos, essa propaganda, essas coisas são importantes. Quando nós vamos comprar alguma coisa que é de tecido, que tem as costuras, né? Quando você vai dar uma olhadinha, esse é o lugar certo. Olhar se ela está bem enquadrada, a roupa, se a linha, né? A linha que é costurada, né? As laterais, a gola, as coisas, é uma linha inferior ao produto ou não, porque é aí que geralmente barateia. Então não é bem assim chegar e dizer os mais baratos não prestam, saia dessa loja, compre na outra, porque às vezes você está prejudicando duas pessoas aí. Aquela que você indicou e a loja que perdeu o cliente. Tampouco pode haver suspeitas de que a loja preferida esteja vendendo mercadoria roubada, pois a Alahá proíbe a compra de produtos roubados. Isso aqui é bem antigo, né? Então ele está explicando uma coisa que acontecia lá, né? Só que eu tenho uma notícia chata para dar, que há alguns anos isso acontecia. Infelizmente, alguns produtos passavam por determinado país aqui, que pirateia até hoje muitas coisas, e os rótulos, seja a nossa tecnologia, seja a maneira de você imitar idêntico, você manda fazer o pote no mesmo lugar, você faz o rótulo no quintal de casa, lá no computador, tudo perfeitinho, tudo igualzinho, copiadinho, igual. Isso é pirata, né? Isso não é legal. Você não deve comprar, porque embora os impostos sejam caros, quando você deixa de comprar esse produto, você ajuda com que aquele que é idôneo, que compra com todos os impostos, que declara tudo, que não rouba a sua nação, o seu próprio país, você favorece essa pessoa, né? Então, isso que parece ser muito antigo, não é tão antigo assim. Vou ler novamente. Tampouco pode haver suspeitas de que a loja preferida esteja vendendo mercadoria roubada, pois a Alahá proíbe a compra de produtos roubados. Se não tem nota, né? Se não tem nota, se não querem te dar a nota, ou se você sabe por algum motivo. Nós não devemos comprar coisas roubadas. Se foi roubada de alguém. É tudo pecado, é crime, não é? Ao transmitir a informação, é importante não dar a entender que o primeiro lojista esteja exagerando no preço ou seja culpado de vender produtos inferiores, nem uma coisa nem outra, tá? Então, quando você vai transmitir a informação, você precisa deixar claro que o lojista, que o primeiro lojista não dar a entender que o primeiro lojista esteja exagerando no preço ou seja culpado de vender produtos inferiores, tá? Às vezes ele até comprou mal, por isso está caro. E às vezes está caro porque é bom, né? Porque é bom. Quando você coloca o preço num produto, são os impostos, são o local onde você é atendido, o atendimento, tá? E às vezes até o pós-venda. Então o preço de um produto também tem o preço do serviço, que é aquele que está te vendendo. Nós precisamos aprender a valorizar todas essas coisas e não sair falando
Lachonará puro. Aqui é o Lachonará puro, falando da loja, falando do comércio, falando do comerciante, diminuindo por algum motivo, seja lá qual for. Porque o preço do produto, quando a pessoa é idônea, outro já está acostumado a comprar naquela loja há tantos anos, por que você vai chegar e vai colocar minhocas na cabeça dele? Então você vai lá e vai ver como é o atendimento desta pessoa. E sobre o produto que ela vende, ela entende sobre o produto que ela vende? Ou você pede explicações para essa pessoa e vai comprar de outro, como acontecia comigo? Muitas e muitas vezes. Então pergunta como é que toma isso, como é que faz aquilo, pergunta tudo para Sharon, né? Mas aí tem todo o meu atendimento. Mas às vezes por R$2 a menos você compra em outro lugar. Isso não pode, nós precisamos sair dessa marginalidade, desse lugar obscuro, que é muito típico do ser humano. Nós precisamos sair disso, nós precisamos valorizar, né? Algumas coisas têm preço, outras têm valor. Vendas, comércio, tem preço e valor, tudo junto, né? Tudo junto. Então vamos pensar muito bem antes de falar. Outro sim, deixa eu ver onde que eu estou aqui, é ao vender produtos inferiores. Bom, devemos transmitir a informação pertinente sem emitir juízo. Você passa a informação, mas não fica dizendo, olha, eu fiquei sabendo que lá é mais barato. Vai lá conferir, porque eu não verifiquei. De repente é a mesma marca, de repente o atendimento é tão bom. Não tenho nada a falar contra o comerciante, nem o estabelecimento, mas vai dar uma olhadinha. Às vezes você sabe que o seu amigo não está muito bem de dinheiro e viu que um lugar é mais barato. Ou que ele está comprando porcaria e tem um outro lugar que tem as coisas de melhor qualidade. É nesses dois sentidos. Outros, sim, como geralmente as pessoas têm má opinião das políticas de preços mais altos, olha só, outros, sim, como geralmente as pessoas têm má opinião das políticas de preços mais altos, a informação poderá ser considerada depreciativa e ela poderá ser transmitida somente para fins construtivos. Vamos entender bem essa parte aqui, que é parecido com o que eu estava falando. Geralmente as pessoas têm má opinião das políticas de preços mais altos. Não sabem por que aquele produto é mais alto. Não tem uma empresa, né? Julga o empresário, julga o comerciante, julga o valor. O tempo todo não sabe como é ter. Uma vez eu vi uma propaganda que dizia assim, ó, não sei se foi, onde é que foi. Dizia assim, ó, que todos deveriam abrir uma empresa física. Todos deveriam ter a experiência de abrir uma empresa física e perceber os pormenores disso. Perceber tudo que você paga para ter o estabelecimento aberto, tudo que você precisa manter ali. O que é mais importante, saber vender ou saber comprar? Às vezes é saber comprar, né? Tudo que você precisa entender, que não é simplesmente abrir uma porta e sair vendendo e tudo mais. E aquelas opiniões que as pessoas dizem, por que você não faz isso? Porque eu escutei demais isso na minha vida. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ninguém trazia nenhum tipo de novidade. Todas aquelas coisas já haviam sido feitas, né? Mas a pessoa gosta muito de opinar, achar que sabe. Então, eu vi uma vez esta propaganda, que todo mundo deveria ter a experiência de ter uma empresa. Então, nós não temos uma boa opinião, nós não sabemos muito bem para considerar se é boa ou não. E isso acaba sendo uma depreciação. E ela poderá ser transmitida somente para fins construtivos. Nós precisamos entender que esta fala crítica tem que ser construtiva. Vou dar um pause. A gente vai resolvendo os probleminhas, né, que vão acontecendo no meio de campo. Bom, então aqui onde nós estávamos, outros sim, como geralmente as pessoas têm má opinião das políticas de preço mais altos, a informação poderá ser considerada depreciativa e ela poderá ser transmitida somente para fins construtivos. Aqui, aquele processo gradual aqui do nosso entendimento, né, do nosso treinamento, que a gente viu que primeiro começa depreciando, depois prejudica, depois a vaca lachonará, nesse tipo de coisa aqui, de comércio, de lojista, isso acontece todas as coisas. Realmente é muito sério. Por quê? Porque a primeira informação vai depreciar sim, se nós não tivermos aquele entendimento de por que ali é mais caro, deixa eu descer, tá?
ou se realmente você viu que o produto era melhor ou não, seja lá o que for. Então nós vamos depreciar à primeira vista. Se essa pessoa que você foi lá e falou, você convencê-la, olha, dá uma olhadinha lá, ou se for de primeira mão, você comprou naquele estabelecimento, naquele outro supermercado, percebeu que os produtos são melhor acondicionados, né? Porque as marcas no supermercado geralmente são as mesmas, mas o produto é melhor acondicionado, o atendimento é melhor, não tem aquele cheiro de carne, por exemplo, você sabe que os freezers não foram desligados, algumas coisinhas bem que nós precisamos ficar de olhos abertos. Então, e você viu realmente que ali era melhor, você pode passar para esse seu amigo, né? Dar essa informação. Você não está depreciando, você foi lá ao vivo, né? E a cores viu que lá era melhor e tudo. Então isso é construtivo, você quer trazer esta boa nova para o seu amigo. Mas quando você não tem certeza, ou quando é só falação mesmo, você não tem entendimento, ou nem viu isso, nem foi lá, né, verificar e tudo mais, é da sua boca para fora, você está depreciando o lugar. Ou, por exemplo, chegar numa loja e dizer, ai, eu não gostei disso aqui, que coisa horrorosa. A gente precisa saber o que falar. A gente não pode simplesmente diminuir a pessoa que está nos atendendo, do seu estabelecimento e tudo mais. Então você não pode depreciar falando mal daquele lugar para outro. Quando você deprecia, aquela pessoa deixou de comprar lá, vem a segunda fase, prejudicou. Você depreciou falando mal, você prejudicou, e esta pessoa que saiu de lá, que não comprou mais lá, ela foi fazer o seu lachonará, os seus comentários com os seus amiguinhos, o que isso caracteriza a vaca lachonará, a poeira que o lachonará deixa. Então você depreciou, nós depreciamos, prejudicamos e deixamos sim um rastro muito grave, grave mesmo, porque a pessoa pode perder a sua clientela. Não se faz isso. Bom, consequentemente, podemos relatar a informação somente a pessoas eventualmente interessadas em fazer uma compra. Discutir o assunto somente para conversar pode constituir lachonará. Outra coisa. A pessoa vem para você, por exemplo, e diz assim, olha, eu pretendo comprar um secador de cabelos. Você conhece 2, 3 lojas. Eu costumo comprar na loja tal, o que você acha? Ela vem falar com você sobre o assunto. Você já comprou nessa loja onde ela sempre compra, já viu que a marca X, e nós temos as marcas bem limitadas aqui de secadores de cabelo, você diz para ela, olha, esta mesma marca na outra loja eu vi, está muito mais barato, é a mesma marca, as lojas são, por exemplo, franqueadas, as lojas são idôneas, elas têm, elas podem vender, né, aquele produto tal, às vezes exclusividade e tudo mais. Você sabe disso e o assunto é sobre isso. Então você pode falar isso. Mas o assunto é outro. Estamos falando do jardim, das flores, das plantações, estamos falando que vai chover, não sei o quê, e você entra de sola com um assunto que não tem nada a ver, dizendo aquela loja tal lá, se você pensou em comprar, não compre. A pessoa não te perguntou, o assunto não era esse, é nítido que você está depreciando e prejudicando, você está fazendo lachonará por livre e espontânea vontade. Então o nosso livre-arbítrio aqui está sendo usado erroneamente para o mal. Pense um assunto ali sobre qualquer outra coisa e você diz, agora tem aquela coisa assim, ó. E agora mudando de saco para mala, sabe a loja tal que fica não sei aonde? A pessoa vai dizer, sei. Pois é, não vai lá comprar o tal produto, não sei, o tal coisa, porque é muito caro. Eu encontrei uma barganha, uma bagatela na tal loja. Isso é lachonará escancarado, ninguém te perguntou. Ninguém te perguntou, ninguém conversou com você sobre isso, o assunto não é esse. Então, você não desmereça o produto das pessoas dentro de uma loja quando você está nela, você não deprecie o próprio dono do estabelecimento, você não humilhe ninguém lá dentro, você não fale mal desse lugar para as outras pessoas, você não faça nada disso. Faça Shmirat HaLashon. Faça Shmirat HaLashon. Agora, você tem certeza, a pessoa te perguntou, você viu que realmente vale a pena, aí você vai falar com todo respeito, porque nós não estamos aqui para depreciar, prejudicar, deixar poeirinha e rastros. Nós precisamos deixar perfume por onde nós passamos. E não este lixo que sai da boca, essa língua, eu digo felino às vezes, mas não é porque felinos são maravilhosos. Essa língua nervosa, essa língua,
essa faquinha de 2 legumes aqui. Não podemos. Não podemos. Esse foi o Lashon Hará, vamos estar bem entendidos. Respeito, educação, tá? E não abra a boca se você não tiver certeza, tá? Aqui mesmo que você tenha aquela impressão assim, ai, eu ouvi dizer, sinceramente, essa é uma maneira generosa aqui do Hafetz Haim de dizer, se caso, mas também, se for o caso mesmo, nem isso você deve dizer. Nem isso você deve dizer, eu ouvi dizer que lá não sei o quê. O que nós podemos realmente dizer é se alguém vem e diz, eu compro um clips na livraria tal. Ou você pode dizer assim, eu geralmente compro na outra. Ponto final. Ai, mas por quê? Aí o assunto pode render. Porque prefiro lá, mas fique bem, se você está sendo bem servido neste lugar, parem de prejudicar os outros. É muito triste quando uma empresa fecha. Muito triste. Vamos lá então agora para a paz nos 2 mundos. Que mundos são esses? Que mundos? Será que é o mundo da ficção e o mundo da realidade? Será que é o mundo do egoísmo, o mundo do altruísmo? Será que é o mundo no sentido, aquilo que é divino e não podemos ver, e aquilo que não é tão divino, mas também é, que podemos ver e pegar com as nossas mãos? Como é que nós vamos trazer a divindade para cá? Como é que a gente vai espelhar realmente? Como é que a gente vai fazer jus a essa forma, né? Essa forma da qual nós saímos, nós somos feitos. Por isso eu vou ler a máxima novamente. Quando há paz entre as legiões de Deus, neste mundo, há paz entre as legiões divinas. Shalom. Shalom é maravilhoso. Há paz nos 2 mundos. O Sefer Maalot Hamidot 24 afirma: quão prejudicial é a disputa. Lembram? Voltamos aqui falar de disputa. Ela pode arriscar a nossa própria vida. Foi a briga entre os pastores de Avraham e os pastores de Lot que fez Lot afastar-se de Avraham e estabelecer-se em Sodoma. Isto está em Bereshit 13, 7, capítulo 13, do 7 ao 13. Antes de continuar, eu quero lembrar que Lot tinha muitos rebanhos, né? Hashem tinha prometido para Avraham, né? Não tinha prometido, quer dizer, ele não tinha ganho ainda toda a terra. Tudo não era ainda da nação, né? Dos descendentes. Esta promessa era uma promessa implícita, explícita, porém implícita no sentido de que ainda não era dele a terra. E Lot se achando dono de tudo porque era o sobrinho de Avraham, então eu sou o bambambam, eu posso tudo. Ele achou que poderia colocar no rebanho dele, comer, se alimentar nos pastos ali de outras pessoas que não eram eles. E Avraham não gostou dessa situação. Então isto era uma disputa. Eles começaram a disputar algumas coisas, a chegar a ponto, né, de um dizer para o outro, se você for à esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e assim foi melhor. Então Lot acabou indo para Sodoma. Estou falando isso antes porque aqui é a grosso modo, de um modo geral, porque nós vamos entrar aqui, o assunto é a paz nos 2 mundos, nós estamos falando de Lashon Hará. Mas se nós estivéssemos nos aprofundando na Parashá ou no sentido mesmo de Sodoma, Lot não passava de um filho de Sodoma. E essas são palavras minhas, porque fiquei com um pouco de raivinha dele, porque na verdade ele tinha uma boa educação, uma boa criação, lá com Avraham ele sabia os bons modos, ele sabia até sobre Lashon Hará, sabia sobre todas essas coisas, mas Sodoma atraía Lot. E quando nós colocamos a aguinha numa erva daninha, ela cresce. E quando nós colocamos a aguinha na margarida, ela cresce. Então ele era parecido, né? Ele era parecido com aquele lugar. Ele se conectou facilmente, porque ele era igual às pessoas daquele lugar, infelizmente. Eu quero só lembrá-los disso. Vou ler novamente, tá? Quão prejudicial é a disputa? Ela pode arriscar a nossa própria vida. Foi a briga entre os pastores de Avraham e os pastores de Lot, que fez Lot afastar-se de Avraham e estabelecer-se em Sodoma, onde ele quase morreu, junto com o resto dos sodomitas. Aqui é porque Hashem mandou, né? Aquela destruiçãozinha,
não é mesmo? E só por conta dos créditos que Abraão tinha com Hashem, é que ele se salvou naquele momento, junto com o resto dos sodomitas. Os nossos sábios declaram em Derer Eretz Zuta, capítulo 9, uma casa onde reina a disputa acaba sendo destruída. Sim, porque estão guerrilhando lá dentro como se tivessem dois times. Não existe isso, não é? Uma sinagoga onde há disputa presencia a dispersão dos seus fiéis. Sim, começam a brigar e disputar lá dentro, o povo começa a não querer nem ir, né? E acaba ficando deserta. Uma cidade onde há disputa torna-se um lugar de derramamento de sangue. Disputa acaba em guerra mesmo. Guerra ali, guerra localizada. Outros, sim. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Dos sábios da Torá, uma única cidade ou dois. Não, eu pulei aqui, desculpe, gente. 2 sábios da Torá numa única cidade ou 2 tribunais rabínicos numa única cidade que brigam entre si, o seu fim será a morte. Outros sim, as lutas entre os tribunais rabínicos trazem a destruição do mundo. Porque quando há paz entre as legiões de Deus neste mundo, há paz entre as legiões divinas, como está escrito. Quem constrói as suas câmaras superiores no céu, sua união é estabelecida sobre a terra. Está em Amós. Quando são construídas as suas câmaras superiores, quando a sua união é estabelecida nesta terra, isto é, quando a nação judia está unida e em paz. Pense em qualquer nação unida e em paz. Quando ele fala aqui em cima, outros sim, os tribunais rabínicos trazem destruição ao mundo quando competem, nós vamos lembrar das academias. Nós sabemos que o Talmud traz os comentários que vêm de fora, né? Os comentários, os acréscimos. Tá? Estou falando tudo em português aqui porque tem uma inscrita que pediu que é para botar legenda para falar os que era em hebraico. Mas então tem as Tosafot, tem a Braitá, dentro do Talmud, né? Essas academias, né, que na época da Mishnah, elas, a gente sempre tem na nossa mente Hillel e Shammai, mas não eram as únicas. Elas discutiam e chegavam sempre em um consenso, mesmo que eu como um rabino, continuasse com um sábio, continuasse com aquela mesma ideia, não mudasse a minha ideia sobre aquilo, se a ideia, se o conceito, se a decisão fosse pendente para o outro, aquele que eu não penso igual, eu respeito a Alahá. Né? Então a Alahá era respeitada, a decisão era respeitada e não havia destruição, muito pelo contrário, só enriqueceu. A discussão dentro da Mishnah, né, para o Talmud, essa discussão não foi uma disputa de destruição, foi uma discussão de crescimento, tudo continua lá. Algumas decisões viraram realmente a Alahá, que é seguida, que é cumprida, e nada das coisas demais que foram ditas, que foram discutidas, né, que foram trocadas as ideias, mesmo que bem antagônicas, mesmo que bem contrárias. Uma escola com a outra continuaram lá, só serviram para crescer. Então não houve destruição. Então a mensagem do dia de hoje é essa parte comercial me veio muito a calhar porque passei por essas situações no comércio. Então vamos entender isso. Não fale se alguém não te perguntou, né? Não fale, ninguém te perguntou. E se alguém te perguntar ou se o assunto acontecer ali, tenha bom senso, você verificou, você comprou lá, você entende os porquês? Será que realmente aquele produto é melhor naquele outro lugar? Será que realmente este valor ele está mais alto porque a pessoa, sei lá, quer cobrar muito mais? Ou porque ela teve impostos maiores? Ou porque o atendimento é melhor? Faça esse jogo dentro de você mesmo, leve isso para todos os outros âmbitos da sua vida, da nossa vida. Não prejudique, não deprecie um lugar, não deprecie um vendedor, não deprecie o proprietário, não deprecie o produto, né? Você pode ser educado e se retirar. Se não gostou, não passe adiante aquilo que vai prejudicar uma outra pessoa, né? Nós vimos aqui as condições sobre isso.
Então esse foi o dia 74 de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat HaLashon. Parece longínquo, parece que não tem nada a ver, mas é muito pontual. É muito hoje em dia. Principalmente quando se fala de comércio, nós temos a internet. Então nós temos ali um lugar onde talvez esse Lashon Hara possa acontecer mais. Porque às vezes o produto não chega, às vezes ele não vem como nós achávamos que ele ia vir, como nós já vimos no outro dia aqui. Às vezes nós somos enganados, enfim. Então nós vamos acabar fazendo Lashon Hara sobre esse lugar para outras pessoas. Quando nós avisarmos a pessoa que aquele site, aquela loja virtual, ela não é idônea, ela vai te passar a perna, não é confiável e tudo mais. Quando isso não caracteriza Lashon Hara, quando nós vamos falar para um amigo, ou proliferar isso, ou naquele reclama aqui que tem. E quando que é e quando que não é Lashon Hara, quando nós devemos fazer isso e quando nós não devemos, porque nós estamos treinando a sermos com pessoas de conduta reta, de conduta reta. Tomar mais uma água, esse foi o Lashon Hara, não, este foi o vídeo de hoje sobre Lashon Hara, Shmirat HaLashon. Preste muito atenção, não pense que é supérfluo, porque os ensinamentos desses sábios nunca são supérfluos, sempre tem onde nós colocarmos e sempre são muito modernos, muito atuais. As coisas mudam, algumas atitudes, a maneira com que nós devemos educar as crianças, por exemplo, né, e vão crescendo para ser os adultos de amanhã, porém o humano, a grosso modo, o humano, nós, como realmente, não mudamos, como realmente somos, não mudamos. Então, vamos trazer paz para o nosso entorno, para que a paz suba para a divindade, suba, como se fosse um reflexo mesmo. Shalom, quando a paz entre as legiões de Deus, neste mundo, a paz entre as legiões divinas. Resumindo, você é da legião de Deus ou não é? Somos da legião de Deus neste mundo? Então nós somos o da turma do Shmirat HaLashon. Então vai repercutir no céu, né? Vai haver paz nas legiões de Deus divinas. Vamos ler o Salmo 43, vamos ficar satisfeitos, felizes por termos chegado até aqui no dia 74. E nós temos mais, falta 101 dias. Ai, que coisa boa. Não falta mais, porque são 178, 104 dias. Salmo 43, faz-me justiça, ó Deus, e defende minha causa contra os impiedosos. Poupa-me dos pérfidos e iníquos. És o Deus da minha fortaleza. Por que me ouvidas? Por que me deixas caminhar nas trevas sob a pressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me orientem e me conduzam ao monte da tua santidade e ao teu tabernáculo. Eu virei ao altar de Deus que é a fonte de meu júbilo, e louvar-te-ei com a melodia de minha harpa, ó eterno meu Deus. Por que te abates então, alma minha? Por que angustias o meu ser? Espera em Deus, pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora, ó Deus meu. Shalom a todos, até uma próxima vez, tenham um maravilhoso dia.